Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar o podcast do Texto Brasileiro. Hoje falando de um assunto muito interessante, muito importante e que mexe tanto com o passado como com o presente da mídia. O rádio está fazendo 100 anos, foi em 1922 que o presidente Epitácio Pessoa estava presente, inaugurou a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, muito embora a gente saiba que antes houveram transmissões experimentais e tudo mais. Inclusive dizem que o inventor do rádio é um brasileiro, um padre brasileiro, né? Há controvérsias, mas enfim, não é o nosso papel entrar nisso. O fato é, estamos completando 100 anos de transmissões regulares do rádio e cada vez mais a mídia ouvida, ou seja, o som, a, a ficção dramatúrgica, o programa que faz companhia para você, o podcast, um serviço, ou até mesmo humor, que chega pelas ondas sonoras, é uma coisa que não tem fim e que nós vamos discutir hoje aqui, se vai ter a mesma formatação que a gente conhece clássica do rádio, se vai se transformar, mas como é que vai ser isso? Porque que está cada vez mais na moda, cada vez mais crescendo, está. Agora, que formatação vai ter, a gente ainda não sabe. Eu trouxe para conversar com vocês hoje um profissional experimentado do rádio, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele trabalha na Rádio Inconfidência. É o Pedro Henrique Vieira, que tem o programa Em Boa Companhia. Acertei o nome do programa? Acertou sim, Vitor. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer falar com você, Pedro. O teu Prazer programa é todo é um meu. programa popular, um programa que conversa com o público tradicional do rádio. E você é um cara jovem, um cara que está imerso na mesma cultura que eu e que as pessoas que vão ouvir a gente. Eu queria que você analisasse como é fazer rádio em 2022 e que tipo de futuro você imagina para essa mídia que eu julgo imortal. Mas eu não quero ser o dono da verdade, eu quero ouvir quem está dentro do rádio hoje. Prazer falar com você. Pois é até engraçado porque a minha trajetória no rádio, ela começa em 2005. Eu sou jornalista e aí eu fiz o concurso para a Rádio Inconfidência, que é uma rádio pública, né, uma rádio ligada ao governo do estado de Minas Gerais. E eu fiz sem grandes pretensões, porque a minha experiência profissional toda era em televisão, estava acostumado ali com a questão da imagem, aquela correria, trabalhando com jornalismo, com telejornalismo mesmo. E aí, quando eu sou aprovado no concurso, e aí eu resolvo trocar o veículo de comunicação, né, a televisão, pelo rádio, foi aquele choque inicial, mas com o passar do tempo eu vi como que o rádio era muito mais prático, né? O fato de não ter imagem, era tudo muito mais veloz e era uma comunicação direta com o ouvinte. Era incrível, porque na televisão a gente tem aquela parafernália toda, né? O repórter tem que estar sempre engomadinho, e no rádio você vai ali pelo celular, você entra ao vivo, de onde quer que você esteja. E agora com as redes sociais, o WhatsApp, é incrível como que é rápido assim, né, o retorno do ouvinte. E a Inconfidência, elas são duas, porque a gente tem a Inconfidência AM e a Inconfidência FM. E aí eu tive a oportunidade de apresentar esse programa justamente no canal AM, que era um canal que eu não tinha o hábito de ouvir. Eu, como público mais jovem, eu acho que a maioria também, né, dos jovens estão mais ligados à frequência modulada, à FM. E aí eu caio nesse tipo de rádio, que é um rádio que tem uma abrangência muito grande no interior, que fala para um público mais velho, mais tradicional, aquele ouvinte que escuta o rádio há décadas. E aí eu começo a fazer o Em Boa Companhia, né, junto com o Amir Francisco, que foi o primeiro apresentador do programa. Eu era o produtor e co-apresentador, digamos assim. E o programa estreou em 2008, ou seja, a gente já está aí no ar, né, há 14 anos. E assim, é uma delícia fazer um programa para esse público, porque é um público muito diferenciado, é um público que me adotou, assim, sabe, como Eles neto, têm como uma filho. outra relação com o comunicador, né? Tem. E é interessante porque você pode pensar assim, como é um público mais velho, não está muito antenado com as tecnologias, mas pelo contrário, acho que hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp,
E a comunicação pelo WhatsApp ela é utilizada no programa e a gente vê assim muita gente que não sabe nem escrever, mas que grava o áudio. Aprendeu ali a ferramenta de gravar o áudio e mandar recado todo dia para o programa. E é um programa de variedades, como você disse, né? Eu quis, quando formatei, junto com o Amir Francisco, que agora já está aposentado, mas quando nós formatamos o programa, a gente não quis inventar a roda, né? Até porque é muito difícil você ser 100% original num veículo que é tão tradicional, né? 100 anos. Então a gente fez aquele programa bem assim, que o ouvinte gosta. Então tem horóscopo, tinha resumo de novela, a gente, né, faz tradução simultânea de música, tem um quadro que a gente atende os ouvintes que escolhem as novelas, minisséries preferidas, porque não dá para a gente ignorar a força que a televisão tem no Brasil. Então, assim, esse público mais velho assiste muita televisão também, né? Então, assiste muita novela, então a gente toca trilha de novela, a gente faz um programa assim, dando muito espaço para o ouvinte escolher as músicas. E é uma surpresa a cada dia, assim. É uma delícia fazer o Em Boa Companhia. Esse quadro das novelas era com Reinaldo, né? Reinaldo Isso. Maximiano, que estava aqui no nosso podcast até outro dia, um dos nossos grandes companheiros aqui do texto brasileiro. Se chama Teletema, o quadro das novelas, e ele não começou com o Reinaldo. Era um quadro em que a gente falava da novela e tocava uma canção da trilha sonora, geralmente a música de abertura. Quando então o diretor, que era professor também, amigo do Reinaldo, falou assim: ó, eu dou aula com um cara que entende tudo de novela, ele está fazendo doutorado, analisando a obra do Benedito Rui Barbosa, né? Ele é especialista em teledramaturgia, convida ele para fazer o quadro junto com você. E aí o Reinaldo topou e ele ia todas as semanas, né, lá ao vivo na Rádio Inconfidência, participar junto comigo, falando das novelas que os ouvintes escolhiam. Então, assim, já colocaram ele muita saia justa, né? Porque tinha novela da TV Excelsior, TV Tupi, que não tinha muito acervo. E ele ia lá toda semana. Aí depois ele se mudou, né? Foi para Uberlândia. A gente mantém o quadro hoje, mas aquele formato tradicional, sem a entrevista, falando um pouquinho da novela e tocando a canção da trilha sonora. Legal. Eu queria ouvir agora a tua opinião a respeito do rádio. Eu estou usando a liberdade de usar a palavra rádio, mas muita gente discorda de mim. Do rádio moderno, que é o rádio on demand, o rádio que está disponível no Deezer, no Spotify, que são os podcasts, os programetes. Agora está tendo muito podcast de casos criminais, até audionovelas voltando e tal. O on demand, que seria o top de linha da tecnologia do rádio, o rádio digital, o rádio ondas curtas. Eu me lembro de quando eu acompanhei muito os 600 kHz da Rádio Gaúcha, que abrangia todo o centro-sul do Brasil, né? E eu lembro quando acabou, porque eles cortaram as ondas curtas, ficaram só com o FM, uma grita imensa de um monte de gente do interior, como você diz, que tinha os seus comunicadores favoritos e as notícias e essa coisa que você falou da agilidade do rádio e tal. Como você acha que vai ser no futuro? Quando eu digo futuro, daqui a 2, 3, 5 anos, a convivência desses diferentes modos de se fazer rádio. E uma coisa interessante, desculpe te interromper, Imagina. que eu percebo do que você disse, é a questão da função social do rádio. A Rádio Inconfidência, como é uma rádio pública, provavelmente entende o valor social do serviço que ela presta. E muitas vezes uma rádio privada não tem a mesma visão. Eu queria que você desse um panorama da sua visão sobre esse assunto. Quando a Rádio Inconfidência surge, lá em 1936, ou seja, uma rádio com 85 anos de história, era até engraçado, porque ela era ligada à Secretaria de Estado de Agricultura do governo de Minas, porque ela queria ligar o homem do campo com o homem da cidade, né? No caso, Belo Horizonte. E aí, né, com o passar do tempo, a Inconfidência viveu, né, a era de ouro do rádio, as radionovelas, tudo isso. A TV vem em 1950, né,
e acaba roubando assim os profissionais do rádio, né? As próprias radionovelas que depois vão dar origem às telenovelas. Mas Inclusive, esse foi a primeira vez que disseram que o rádio ia morrer, né? é E está vivo e, até a, hoje. e aí esses ouvintes, né, mais tradicionais continuaram, não nos abandonaram. A gente transmite também em ondas médias e curtas. E agora com essa migração, né, das rádios AM, né, para o FM, é uma questão que a gente também se pergunta o tempo todo, porque o nosso 880, a AM 880, que é né, da Rádio Inconfidência, ele tem uma capilaridade muito grande, né, no interior de Minas e em outros estados também, pelas ondas curtas, pelas ondas médias. E se você acaba com isso e coloca só FMs, a gente sabe que a FM ela tem uma abrangência mais limitada. Então, assim, a gente hoje, quando recebe mensagens de ouvintes que falam que moram no sítio, que moram em fazendas, que lá a internet não pega direito, mas que escuta pelo rádio, e aquele radinho de pilha, muitas vezes, que está ali no curral, e ele está de manhã cedinho tirando o leite da vaca com o radinho ali. A gente recebe vídeos, já fizeram vídeos disso, assim, mostrando, ó, é assim que eu escuto vocês. Isso, assim, é de arrepiar, porque a gente vê a força, né, que o rádio tem para esse público que muitas vezes não tem acesso à internet. Para a gente, né, que mora nas cidades grandes e está acostumado com a internet e o rádio no celular e esse rádio on demand, é uma coisa assim, a gente fica, não, como assim, né? Você não, né, não tem, mas é a realidade, esse Brasil profundo é assim mesmo. Então eu acho que, como rádio pública, né, acho que o governo tinha que entender o papel, né, que a rádio tem, até para levar a informação. Aí falar, mas a rádio é chapa branca. Eu estou lá, né, já entrei em 2005, já são 17 anos, vai fazer 17 anos que eu trabalho lá. E assim, pouquíssimas vezes assim a gente foi censurado por alguma coisa que não podia falar. Eu acho até que assim o governo ele tem talvez assim mais fica mais preocupado com o que outras rádios comerciais estão falando do que a Rádio Inconfidência. E aí eu falo até que é uma crítica que eu faço, porque parece que o governo ainda não entendeu o papel, né, de uma rádio pública. É claro que se você compara aqui em Minas Gerais, né, a Rádio Itatiaia, por exemplo, que é uma rádio comercial, Uma que tem uma potência tão tradição. grande quanto a Rádio Gaúcha que eu citei. A Pois Itatiaia é, abrange muito, tem muita abrangência pelo Brasil, principalmente Brasil Central, né? e a questão do esporte também, da Itatiaia, né, a audiência é muito maior do que a audiência da Rádio Inconfidência, porque lá é aquela coisa, uma rádio privada, então se você quer melhorar o sinal, você vai lá e põe o dinheiro e pronto. A Inconfidência não, tudo é licitação, tudo assim, tudo é mais burocrático, é Mas mais emperrado. você sabe, Pedro, isso que você falou, que às vezes acusam a Inconfidência de ser chapa branca, como se rádio privada não tivesse pauta política e não tivesse seus interesses também. Exatamente. Então é uma coisa injusta, né? E assim, é interessante porque o ouvinte de uma rádio privada, às vezes ele tem essa falsa imparcialidade, mas não, está tudo implícito ali, não existe imparcialidade. Né? Liberdade de imprensa hoje é liberdade de empresa. Você não vai, né? É raro assim alguém que eu vou montar a minha própria rádio para falar o que eu quiser. Né? Como empregado, a gente sabe onde a gente pode, até onde a gente pode ir ou não. Claro que nós temos aquela função de informar com credibilidade e tudo mais. Mas voltando à pergunta que você me fez, né, do rádio on demand, é isso que você mesmo disse. Assim, o rádio ele se transforma. Eu acho que hoje em dia é difícil, às vezes, você. Eu tenho que estar ali de 9 às 11 da manhã, que é o horário do Em Boa Companhia. Eu tenho que estar, porque eu sou funcionário, né? O programa é esse, o horário é o meu horário de trabalho. Mas muitas vezes você tem um médico de manhã, você não pode, tem que sair, e aí você escuta o programa depois. Eu faço questão de colocar nas plataformas digitais o áudio do Em Boa Companhia, e na página do Facebook também eu coloco o link para que as pessoas possam ouvir, né, quando quiserem. E é engraçado, porque tem ouvinte que escuta de manhã ao vivo e depois fala que escuta no link, no podcast, e eu falo, mas de novo, você ouviu o programa de novo? Ouvi porque eu gosto muito. E gente que às vezes pede desculpa, olha, Pedro, hoje eu não vou conseguir ouvir porque eu tenho médico,
mas depois eu vou ouvir no link, e eu fico assim, tudo bem, né? Você não me deve satisfação. Mas é porque essa relação do ouvinte do AM é essa que você disse. É um ouvinte que eles me adotaram, assim, sabe? Como eu sou mais jovem que eles. Claro que tem ouvinte também adolescente que escuta, tem criança que escuta, mas digamos que 80% do público tem mais de 60 anos. Então, assim, eles são muito carinhosos. Eu já recebi, né, pé de moleque, doce de leite, Que maravilha! fruta, o povo vai lá na rádio levar para mim, sabe? Agora, durante a pandemia, a gente deu uma pausa, mas antes da pandemia, as pessoas iam lá e eu fazia questão. Vem no horário do programa para você conversar comigo. Aí a pessoa chegava lá, eu colocava ela no estúdio e falava com os ouvintes. Sabe, a dona Antônia, que vocês escutam aí a mensagem dela todo dia, ela está aqui. E aí ela conta a história. E assim, já fiz isso com dezenas de ouvintes. É muito legal. É uma proximidade que a televisão, por mais que evolua, jamais terá. É. O rádio tem outro tipo de diálogo com o público. Eu queria perguntar para você, como era o rádio na sua infância, adolescência? Se você é como eu, que baseava a vida pela programação do rádio. Eu me lembro de basear minhas compras de CD, dependendo do que estava tocando no rádio, ou os horários, acostumar com o horário. O programa está no último bloco, está na hora de eu ir para a escola. Você tinha esse hábito ou o rádio não fazia parte da tua vida? Não muito. Eu me lembro, assim, uma das primeiras memórias afetivas que eu tenho é que eu acordava de manhã para ir para a escola e meu pai sempre ligava o rádio e tinha um programa Acorda Pascoal. Eu me lembro, eu não vou nem saber em qual rádio que era, mas assim, eu me lembro de ouvir isso Era um programa de e humor? era um programa que misturava, assim, tinha um toque de humor também, mas tinha músicas sertanejas, né, que era o gosto do meu pai e tudo mais. Depois, na adolescência, eu, assim, acho que como todo jovem, acabei me ligando nessas rádios mais voltadas para esse público, né, esse público jovem. Jovem Pan, Rádio 98 FM aqui de Belo Horizonte, né, rádios que tocam pop rock internacional e pop rock nacional. E eu me baseava também, né, no que tocava no rádio para eu comprar os meus CDs. Muitas das coisas que eu via na MTV também, a minha relação com o rádio era essa. Rádio de jornalismo eu não ouvia. É engraçado isso, né? Eu não ouvia. Não gostava de rádio de jornalismo, muita falação. Eu queria rádio de música. E aí, quando eu venho para a Rádio Inconfidência e eu percebo, né, como que esse veículo é fantástico na hora de dar a informação, porque se o locutor fala, né, um homem de camisa vermelha, você vai imaginar um tom de vermelho, um tipo de camisa, talvez uma camisa gola polo, o outro vai imaginar uma camisa de manga comprida. Ele mexe com o nosso imaginário. E aí eu vi como que essa linguagem do rádio, ela tem aquelas características, né, que a gente aprende na faculdade, frases curtas, linguagem objetiva, trocar aquelas palavras difíceis, né? Não fala automóvel, fala carro, né? A esposa, não, a mulher dele. Uma linguagem fácil, né? De fácil entendimento, porque esse espectro de ouvintes é muito variado. Você tem desde a pessoa que é analfabeta até o pós-doutor que escuta a mesma programação. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, com o linguajar, né, o vocabulário do rádio. E aí eu aprendi a gostar mais desse rádio de notícia. E hoje, indo trabalhar no carro, eu sempre ligo em rádios, claro, ligo na Inconfidência, mas também ligo, né, em rádios noticiosas, CBN, Band News e outras, para eu me manter bem informado também e até para eu também me abastecer de informações para que eu possa transmitir essas notícias no meu programa. Uhum. A gente já está se encaminhando para o fim do papo, mas vamos fazer antes de encerrarmos uma brincadeira aqui. Vamos dizer que o Pedro Henrique Vieira foi convidado, vamos dizer assim, pela EBC, vai comandar um projeto de uma rádio nacional nova, com toda a verba possível e imaginável disponível, com toda a liberdade. Tipo assim, Pedro, faça a sua rádio. Como seria a rádio ideal do Pedro?
É engraçado isso, né? Porque eu acho que a primeira coisa, quando a gente pensa, né, em fazer uma rádio ou formatar um programa de rádio, é pensar quem são os seus ouvintes, né? Quem é o seu público-alvo. E a partir dali você vai colocar o que você acha que esse público-alvo, né, gostaria de ouvir. E aí, assim, eu faço questão sempre, no Em Boa Companhia, de colocar as coisas assim, que eu acho. Eu tenho que gostar do programa em primeiro lugar. E se eu gosto do programa, se eu me sinto à vontade para poder fazer esse programa, eu acho que os ouvintes também, eles vêm, sabe? E até também porque eu não me considero um locutor, assim, porque eu não tenho, eu sou jovem, eu tenho uma voz mais aguda, o meu jeito de falar, né, eu falo mais rápido, eu não sou aquele locutor de voz grave que, né, daquela coisa assim que a gente imagina, assim, um locutor, mas eu acho que eu sou um comunicador, que eu acho assim que não adianta você também ter uma voz linda se você não tem o dom da comunicação, se você não sabe se expressar com improviso, porque o rádio ao vivo é aquilo, né? Às vezes você chama uma música, a música não entrou, você tem que ter o jogo de cintura e segurar. Então eu acho que comunicar é a palavra-chave hoje. Então, se eu tivesse, né, com a faca e o queijo na mão e pudesse escolher, né, um tipo de programação, eu acho assim que é aquilo que eu disse também, eu não vou inventar a roda, porque eu acho que é um veículo que deu tão certo. E se você quiser também fazer algo, né, tão diferente de tudo que já foi feito, talvez cause um certo estranhamento. Mas eu faria uma programação assim, claro, um pouco mais eclética, eu faria assim entrevistas, esse negócio assim que falam, ah, eu quero só ouvir música, aí você vai lá para o Spotify e cria a sua playlist. Eu acho que rádio é comunicação, é fala. Isso não espanta o ouvinte, porque a Inconfidência, como também tem a FM, que é a nossa brasileiríssima, já ouvi esse papo tantas vezes. Olha, fale o mínimo possível, porque as pessoas querem ouvir a música. Eu falo, mas gente, as pessoas gostam de comunicação. Elas querem ouvir também o que eu tenho a dizer, o que o entrevistado tem a dizer. Tudo bem, eu não preciso ficar falando ali, né, durante 10, 15 minutos sem parar. Eu posso intercalar o papo com música. Mas eu acredito muito nesse rádio falado, nesse rádio em que eu poderia, por exemplo, entrevistar personalidades, pessoas inteligentes que têm algo a dizer, especialistas nos mais variados assuntos, né? Saúde, comportamento, política, esporte. Porque a gente, para se manter bem informado e ter aquilo com quem falar, né? E o que falar com o seu grupo de amigos, hoje em dia, né? Num mundo que é tão pulverizado, a gente precisa ser um pouquinho assim, você tem que ser um especialista em generalidade. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu acho que eu colocaria um pouquinho de cada coisa na minha programação, sabe? Assim, e pessoas que têm esse dom, sabe? O dom da comunicação, que entendem o poder desse veículo, que gostam de rádio. E aí, olha, a música eu deixaria para o ouvinte escolher. E eu acho que tem que ter um respeito também, lá no Em Boa Companhia, muitos artistas pedem, né, músicas do passado. Roberto Carlos, por exemplo, a gente tem um quadro, né, chamado Cantinho do Rei, que toca 3 músicas do Roberto Carlos, que os ouvintes adoram. Mas aí vem um ali, ó, ele pede uma Anitta, né? A gente toca. E assim, não é isso que faz o ouvinte mudar a sintonia. É aquele respeito mútuo. Olha, tocou a música que eu pedi, agora é a vez do outro, né? Então, olha só, deixa eu ouvir aqui também o gosto do outro. Uma música nova, ah, é um pagode. Uma vez um ouvinte me pediu uma música, um funk. Eu fiquei assim, meu Deus, será que eu coloco um funk? As vovós e os vovôs vão ficar de cabelo em pé. Mas é claro, não era um funk, desses funks, né, com palavrões e tudo mais. Era um funk mais leve e no estilo assim, Claudinho e Bochecha, sabe? Aí eu coloquei, e aí os ouvintes depois, olha, tá interessante a letra, não conhecia. Então, assim, esse respeito, eu acho que ele tem que estar junto com a gente. E eu faço, assim, questão, as pessoas falam lá no programa, sabe, Vitor, que, assim, eu sou muito carinhoso com ele, sabe? E que ele, nossa, Pedro, você tem uma paciência com a gente, eles falam assim. Mas é porque eu só retribuo o que eles são comigo. Então, as mensagens que eu recebo todos os dias, elas me enchem de vontade, porque com televisão, com tanta rádio, se as pessoas ligaram na Inconfidência AM,
de 9 às 11 para me escutar, eu devo a elas, sabe? Eu tenho essa obrigação de entretê-las, de informá-las. E assim, eu conto da minha vida, eu falo de viagem que eu fiz, eu conto um caso, eu conto um sonho que eu tive. E isso abre, sabe, esse caminho de mão dupla para eles também me contarem um pouco da vida deles. E é engraçado porque Não aí. sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas eu já li várias vezes e até empiricamente a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. É, E na terceira idade isso é ainda mais grave, né? Porque naturalmente, pelos processos biológicos da vida, a gente vai vivendo e vai se despedindo de amigos, parentes, amores, um monte de gente vai indo embora da vida da gente. E se você tinha 30, 40, 50 pessoas em volta de você, agora você tem 10, 15, 5, uma. Tem gente que não tem ninguém. Então, o rádio ele é um companheiro que afasta a solidão, né? Você percebe é. isso no teu trabalho. Claro, claro. Assim, é isso mesmo que você disse. O rádio é companheiro porque você pode fazer um tanto de coisa ouvindo rádio, né? Você pode arrumar casa, cozinhar, passar roupa, fazer tudo isso ouvindo rádio, dirigir. O rádio está ali ao seu lado o tempo todo. E tem gente que vai dormir ouvindo rádio, acorda ouvindo rádio, porque ele preenche, né, o ambiente. O som preenche o ambiente, te tira dessa solidão. E as pessoas conversam, né? Mesmo que não mandem a mensagem, conversam comigo, eu sei disso, já me falaram isso. É aquela coisa de dar boa noite para o William Bonner, né? Que as pessoas falam. Então, assim, o rádio é isso direto. E aí eu percebo também que muitos mandam mensagens assim: ó, Pedro, eu te escuto todo dia, mesmo se eu não participar, é que eu estou correndo aqui, mas saiba que eu te escuto todo dia. Aí eu falo: oh, muito obrigado. E é muito legal, é uma relação muito. E quando acontece alguma coisa que eu não posso fazer o programa, eu fico triste, assim, né? Porque eu sei da minha responsabilidade com essas pessoas. Eu meio que me. É aquela coisa do Pequeno Príncipe, assim. Você se torna responsável pela coisa que cativa, né? Então, assim, às vezes eu falo, hoje não vai ter um programa porque aconteceu alguma coisa, ou a rádio está passando por uma manutenção técnica. Aí eu falo, gente, mas e a dona Antônia? E a Elizabeth lá de Contagem? Nossa, o que vai acontecer se ela não me ouvir hoje? É uma coisa meio engraçada, mas eu meio que me pego pensando nisso muitas vezes, nessa função social e a responsabilidade que eu tenho também de fazer com que essas pessoas sejam menos sozinhas, sabe? Menos solitárias. É engraçado, assim, acho que o bichinho do rádio me mordeu de um jeito que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Todo mundo diz isso, né? Que o rádio é viciante, é uma cachaça que a gente não larga mais. Eu mesmo É, fiz rádio muito tempo atrás e agora estou fazendo podcast porque é o meu jeito de continuar fazendo rádio. é. Ô, Vitor, e aqui, lá na Rádio Inconfidência, eu tenho a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais assim muito gabaritados, e eu falo que eu aprendo muito com um senhor, que se chama Ricardo Parreiras. Ele tem 94 anos de idade, 94. Ele trabalha na Inconfidência há 73 anos. Uau! 70, a rádio tem 85. Ele trabalha na Inconfidência há 73 anos. E eu falo que eu devo muito a ele, porque ele é aquele locutor à moda antiga, claro, né? Ele foi radioator, cantor. Ele apresenta um programa chamado Clube da Saudade, que é de 10 à meia-noite. Então ele vai todo dia de manhã cedinho lá na rádio gravar o programa. E aí, gente, é uma coisa maravilhosa, porque é aquele locutor que puxa o R, né? A Vem rádio! isso, rádio em confidência. E aí, mas aí eu olho para aquilo e falo, meu Deus, a vida dele, ele passou aqui. Ele tem 73 anos de rádio em confidência e eu estou trabalhando ao lado dele. E eu sou um menino, né, comparado, mas aí eu vejo como que o rádio tem esse poder. E é uma honra, né? A programadora musical do Em Boa Companhia é uma senhora de 81 anos e que está antenada com o que está tocando recentemente. Assim, ela não fica também tocando só música antiga, não. Então, assim, é um encontro de gerações. E é muito legal estar nessa emissora, né? São 85 anos, agora em setembro vamos fazer 86 anos no AM 880, né, que é o Gigante do Ar.
tem a FM 100,9, a Brasileiríssima, que só toca música brasileira. E na internet, né? Você pode ouvir a gente de qualquer lugar aí do mundo no inconfidencia.com.br. Isso. Se você não conhece o trabalho, pela internet você tem acesso a qualquer rádio moderna, muito difícil hoje em dia, uma rádio que não esteja ou com a programação, pelo menos com trechos na internet. Então, se você ficou curioso, procura lá no site da Rádio Inconfidência e conhece o trabalho do Pedro. Pedro, eu acredito na lei do retorno. Então, eu acho que se você tem essa paciência, e não só paciência, porque paciência fica uma coisa meio paternalista. Parece que tem alguém te chateando e você está aguentando. Não, você tem um dom, você tem um verdadeiro carinho pelos seus ouvintes e por pessoas como essas que você citou. Se você está cultivando isso na sua juventude, você vai colher na sua terceira idade. Sempre terá alguém disposto a te ouvir e a tomar um cafezinho, escutar suas histórias que você está construindo hoje. É isso que eu desejo para você, uma longa história e para você, para o programa, né? Que os ouvintes fiquem contigo durante muitos anos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Foi um prazer conversar com você, dividir um pouquinho da minha história, né, na Rádio Inconfidência, dentro desse veículo tão fantástico que é o rádio, que não vai morrer nunca também, concordo com você que o rádio é imortal. Vai mudar de forma, vai mudar. Logo, logo a gente vai ter um implante coclear, que a gente vai falar assim, quero ouvir Inconfidência, já vai entrar. Mas eu vou continuar ouvindo, eu tenho essa convicção. É isso aí. E vida longa também ao seu podcast. Muito obrigado. Para você que ficou com a gente até agora, muito grato e voltamos no domingo que vem. Aliás, domingo não, porque domingo meia-noite, é segunda, né? Beijo, abraço, aperto de mão.